Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer ao Anemia Working Group pela coragem de promoverem ano após ano a discussão da anemia em temas tão diversos e de terem, sobretudo, a coragem de incluir um tema tão controverso quanto é a anemia em medicina paliativa. Eu começaria por falar da anemia das insuficiências de órgão e a isto precisamos de chamar a atenção para o envelhecimento. O envelhecimento é uma realidade e em Portugal, sobretudo, e, portanto, naturalmente, a par do envelhecimento, nós teremos cada vez mais um aumento da prevalência das insuficiências de órgão. E isto não nos surpreende quando nós olhamos, por exemplo, para o Registro da Sociedade Portuguesa de Nefrologia, onde a prevalência de doentes em diálise é todos os anos e sempre cada vez maior, quando também não nos surpreendemos quando nos episódios de urgência nós temos cada vez mais doentes a recorrerem por insuficiência cardíaca descompensada. Mas existem também outras insuficiências associadas a exposições, a tóxicos e que nós não nos podemos esquecer e que precisam do nosso apoio. E se estas doenças são todas muito diversas entre si, elas têm, entre elas todas, um denominador comum, que é a anemia. E qual é o impacto? Vamos começar por falar do impacto da anemia em cada uma destas insuficiências de órgão. No caso da insuficiência cardíaca, a prevalência da anemia é muito variável de acordo com o tipo de estudo, de acordo com a coorte, mas ela varia mais ou menos entre os 10% e os 60%. Por outro lado, se nós falarmos de deficiência de ferro, que está invariavelmente associada à anemia, então os dados são bem mais homogéneos e nós encontramos uma prevalência de 50%, ou seja, 1 em cada 2 doentes com insuficiência cardíaca sofrerá de deficiência de ferropénia. Por outro lado, a anemia é um fator de agravamento da dispneia, um sintoma tão preocupante tanto para os doentes como para os médicos. É também um agravador de classe de anemia, portanto, de prognóstico e de estado geral do doente, e é por isso que nas suas guidelines a ESC dedica um tema apenas à abordagem da anemia na insuficiência cardíaca. E recomenda que a anemia e a ferropénia sejam regularmente rastreadas em todos os doentes com insuficiência cardíaca. Vai mais longe e com um nível de evidência A, portanto já com evidência robusta, recomenda o uso de carboximaltose na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida nos doentes que apresentem ferropénia para melhorar a sintomatologia, para melhorar a capacidade de exercício e para melhorar a qualidade de vida. E faz ainda uma recomendação em relação a esta correção da ferropénia, também com o objetivo de reduzir as hospitalizações por insuficiência cardíaca descompensada. No que diz respeito à insuficiência renal, nós já ontem falámos vastamente sobre este tema e, de facto, a prevalência da anemia é tanto mais frequente quanto maior é a gravidade da insuficiência renal, sendo que no estadio terminal é praticamente universal. E se a doença renal crónica é uma causa de anemia, e uma importante causa, uma vez que a anemia é provavelmente a complicação mais frequente da doença renal crónica, a anemia, por sua vez, também contribui para o agravamento da progressão da doença renal crónica. E, portanto, quando comparamos o mesmo doente com a mesma taxa de filtração glomerular com e sem anemia, o doente com anemia progredirá, portanto, chegará à diálise muito mais depressa do que o doente que não apresenta anemia. Em relação ao tratamento, já ontem foi bastante explorado, mas eu gostava de salientar que estas guidelines, porque nós nos guiamos, têm 10 anos. E nos últimos 10 anos há, de facto, muita evidência que cresceu e que nasceu e que nos fará mudar a nossa forma de abordar a anemia da doença renal crónica. As guidelines estiveram em revisão este ano, esperemos que para o ano sejam publicadas novas guidelines, mas receio que, à parte das novas terapêuticas que virão com certeza contempladas, receio que possa não haver tanta informação quanto nós gostaríamos, por exemplo, nestes doentes com insuficiência renal em fase paliativa, doentes que não fazem diálise, que não vão fazer diálise ou porque optaram por não o fazer ou porque não têm condições para o fazer, ou seja, nestes doentes verdadeiramente paliativos. No que diz respeito à insuficiência pulmonar, a prevalência é bastante variável, varia consoante a doença que dá origem a esta insuficiência pulmonar, sendo que a DPOC será com certeza a patologia mais frequentemente estudada. Esta pode chegar aos 33%
E, de facto, esta anemia da doença crónica, porque também a insuficiência pulmonar causada pela DPOC se caracteriza por uma anemia da doença crónica, é de facto também um fator contributivo de agravamento para o sintoma mais temível dos doentes e dos médicos, que é a dispneia, e depois, por outro lado, é também um fator de agravamento da insuficiência cardíaca, que anda sempre a par desta insuficiência respiratória. No que diz respeito à insuficiência hepática, a anemia é igualmente frequente. Cerca de 2/3 dos doentes com insuficiência hepática sofrem de anemia e esta anemia contribui para os episódios de descompensação e contribui também para a mortalidade nestes doentes. E contribui de uma forma proporcional, ou seja, quanto mais grave a anemia, maior a probabilidade de descompensação e de morte nestes doentes. A anemia da insuficiência hepática é uma anemia não só da doença crónica, como em todas as outras situações, mas é também uma anemia em que nós não nos podemos esquecer das perdas. E estes doentes com cirrose hepática são doentes que apresentam frequentemente varizes esofágicas, angiodisplasias, que muitas vezes se manifestam por perdas ocultas, portanto, que nós não nos apercebemos e que podemos desvalorizar e que contribuem para os déficits hematínicos que devem ser corrigidos. Depois, há também a frequência da malnutrição nestes doentes que são, por si só, muito anoréticos. E depois, a anemia agrava também o sintoma que nós mais frequentemente vemos nestes doentes com insuficiência hepática, que é a astenia, e que muito contribui para a sua morbimortalidade. E como é que nós tratamos, então, estas anemias de insuficiência de órgão? Existem imensas opções terapêuticas e, como dizia uma professora de farmacologia que eu tive, quando nós temos demasiadas opções é porque provavelmente nenhuma delas é verdadeiramente boa. E, efetivamente, eu não vos vou falar de testosterona nem do hipogonadismo, não vamos ter tempo também, por uma questão de restrição de tempo, de falar de vitaminas, nem das novas terapêuticas que já foram faladas ontem, mas teremos que falar das terapêuticas mais frequentemente utilizadas nestas insuficiências de órgão. O ferro oral é a forma mais cómoda de tratar a ferropénia nestes doentes, mas efetivamente a intolerância gastrointestinal é uma forte limitação à sua utilização. E depois, à parte do problema da segurança, nós temos também o problema da eficácia. E de facto, nestes doentes inflamados, como já tão extensamente falámos nestes últimos 2 dias, é de facto pouco eficaz e isso é mostrado na evidência na insuficiência cardíaca e na doença renal crónica. Por outro lado, o ferro endovenoso parece contornar este problema dos efeitos gastrointestinais e também, em termos de eficácia, parece promover uma melhor resposta tanto na doença renal crónica como na insuficiência cardíaca, melhorando, por exemplo, a classe de NIA, mas os estudos nas outras insuficiências de órgão são bastante limitados. Para um doente em cuidados paliativos, tem a grande desvantagem de precisar que o doente se desloque a um hospital de dia para o fazer. No caso dos estimuladores da eritropoiese, na doença renal crónica, nós já falámos sobre isso ao longo destes últimos 2 dias, mas na insuficiência cardíaca, a sua utilização no RED-HF, infelizmente, não só não mostrou uma melhoria clínica, mas mostrou um aumento dos eventos adversos, nomeadamente tromboembólicos, e, portanto, foi abandonada a sua utilização. Noutras insuficiências de órgão, também não existem estudos que nos ajudem. Finalmente, na utilização de unidades de concentrados eritrocitários, este põe-nos um problema ético e um dilema ético muito frequente. Por um lado, no princípio da justiça, as unidades de concentrados eritrocitários são recursos limitados e com custos que podem ser importantes. Não só o custo da própria unidade, mas o custo da tipagem, o custo então das aloimunizações quando há doentes que já foram sujeitos a muitas transfusões, mas não podemos, pelo princípio da beneficência, negar a um doente um tratamento de que ele possa beneficiar. Mas sempre que falamos de utilização de tratamentos, temos também que avaliar os efeitos adversos e, neste caso, não é desprezível, de uma forma aguda, o efeito de sobrecarga hídrica e numa utilização crónica, o efeito, por exemplo, da sobrecarga de ferro, que é particularmente importante nas insuficiências hepáticas, e depois de outros riscos, como o risco infeccioso, que apesar de cada vez menos frequente, não deixa de ser relevante. Depois temos ainda o problema de como avaliar o sucesso
versus a falência destes tratamentos. Ainda que as transfusões nos corrijam no imediato a anemia, o tempo desse efeito, nomeadamente no controle sintomático, que é o que nós em cuidados paliativos fazemos, é um efeito muito curto e que durará em média uma semana. Portanto, é muito importante considerar alternativas para este mesmo controle sintomático, como por exemplo no caso de dispneia, os opioides que nós em cuidados paliativos também conhecemos. E quando eu procurei o que é que havia na literatura sobre como abordar a anemia em cuidados paliativos, efetivamente encontrei muito pouca coisa, como aliás a doutora Ana Rita já mostrou num póster ontem, e dos poucos estudos que encontrei este questionário feito a paliativistas, em que efetivamente, trabalhando tanto na área oncológica como na área da insuficiência de órgão, como conseguem aqui ver, e eu aqui, por uma questão de limitação temporal, também não falei das doenças neurodegenerativas, porque então demoraríamos uma manhã inteira, mas de facto a utilização de unidades concentradas eritrocitárias é uma realidade tanto nos doentes oncológicos como nos doentes com insuficiência de órgão e tanto prescritos por paliativistas como pelos restantes médicos que acompanham estes doentes. Numa revisão já deste ano, provavelmente da nossa revista mais importante de cuidados paliativos, eu encontrei esta revisão baseada na evidência e que sublinha que, efetivamente, a anemia em cuidados paliativos é frequente. É um importante contributo para a fadiga, para a dispneia, que são dos sintomas que nós mais temos nas nossas consultas e que não menos importante é, de facto, a deficiência de ferro. E esta, sim, é muitas vezes negligenciada por nós mesmos paliativistas, porque, enfim, porque muitas vezes passa e porque é desmascarada e porque nos focamos muito mais no controle dos sintomas do que propriamente no perfil laboratorial do doente. E neste sentido, muitas vezes a investigação é rara. E aquilo que esta revisão aborda ainda é como é que as guidelines nas diferentes áreas avaliam e investigam a anemia nestes doentes. E à parte das doenças oncológicas, de que eu não vou falar, que será falada a seguir, nas doenças de insuficiência de órgão, esta revisão apenas olhou para a doença renal crónica e para a insuficiência cardíaca. E nestas guidelines, que apenas incluíram guidelines do Reino Unido, ao contrário, por exemplo, da ESC, eu posso-vos mostrar aqui que na insuficiência cardíaca não há uma única palavra acerca da abordagem da anemia. Por outro lado, no que diz respeito à investigação, à limitação das perdas, aos alvos da hemoglobina, à educação do doente e da família, de facto, há uma grande diversidade na forma como estas guidelines orientam esta questão e também na forma como a tratam. No entanto, elas acabam a fazer uma recomendação e então recomendam que, independentemente da causa, que haja efetivamente uma investigação da causa da anemia, que sejam corrigidos os fatores hematínicos e que sejam discutidos os riscos e os benefícios com o doente e com a família. Por outro lado, recomendam que não devem ser utilizadas transfusões sanguíneas para valores arbitrários e que estas devem ser para valores muito mais restritivos e também recomendam que não seja rotinamente usado os estimuladores da eritropoiese ou o ferro oral. Abstêm-se de fazer recomendações no que diz respeito ao ferro endovenoso. Este outro estudo que encontrei e que recomendo vivamente que leiam se tiverem interesse nesta área é este estudo que faz, no fundo, umas recomendações muito semelhantes, mas que inclusivamente é mais ambicioso e que recomenda inclusivamente que a anemia seja investigada quando o doente tiver uma sobrevida previsível superior a 7 dias. E do ponto de vista da forma como a medicina paliativa olha para a anemia, o que é que nós encontramos? E, como a doutora Ana Paula disse, muitos de vós não são paliativistas e provavelmente não têm esta visão, mas os pilares do tratamento em medicina paliativa são o controle sintomático, são o prognóstico, a expectativa de vida, a trajetória da doença e a comunicação. E, de facto, faz todo o sentido, quando falamos em controle sintomático, olhar para a anemia e corrigir a anemia, nomeadamente com transfusões sanguíneas, se isso se repercutir
no tratamento sintomático, particularmente na dispneia, que é um dos grandes drivers para a correção da anemia com transfusões ou da fadiga, embora a evidência possa ser limitada. No que diz respeito ao prognóstico, o prognóstico em insuficiência de órgão é extremamente difícil de avaliar. Ou como diria Alice, no País das Maravilhas, para o Coelho Branco, how long is forever? Sometimes it's just a second. E, de facto, nas insuficiências de órgão, efetivamente, a trajetória da doença é caracterizada por um declínio funcional mantido, mas interrompido por agudizações. E muitas vezes é difícil nós percebermos em doentes que são consecutivamente internados e que melhoram e que voltam a ser internados qual é, de facto, a última agudização. E, portanto, muito difícil de avaliar qual é a altura em que vale ou não a pena corrigir. Como último slide, finalmente, em relação à comunicação, que é a outra parte, de facto, tudo o que nós gostaríamos era que os nossos doentes fossem seguidos por nós, a par das especialidades, de uma forma mais precoce, para que nós também, atempadamente, possamos discutir todas estas terapêuticas com o doente e ir de encontro às suas expectativas. Como take-home message, dizer apenas que a anemia na insuficiência de órgão é uma anemia multifactorial e é muito difícil nestes doentes prever o prognóstico, porque são patologias muito heterogéneas. E, portanto, é muito importante ter também medidas objetivas para avaliar o risco e benefício, mas também ouvir o doente nesta forma de nos guiar pela terapêutica e encontrar alternativas, não desvalorizando a importância de investigar a causa. Muito obrigada.